Não é segredo pra ninguém que Boba Fett sempre foi um dos personagens mais enigmáticos e misteriosos, mas existem alguns fatos sobre ele que até os fãs mais apaixonados nem suspeitam. No vídeo de hoje irei te contar 10 curiosidades que talvez você não sabia sobre o Boba Fett. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento da Game Games, a loja mais pop do Brasil. Vamos começar pela origem do seu nome de família, o Fett. Star Wars sempre foi conhecido por seus nomes únicos e às vezes bem estranhos, como Mestre Saifu Dias, Conde Dooku e, claro, o alienígena Pau, de Rogue One, que na verdade é apenas um apelido, já que seu nome inteiro é Paudok Draba Takat Sapderekti Nik Linketi Ki Vek Nik Se Seveth Likek. Ufa, esse foi difícil. Segundo o Legends de Star Wars, o sobrenome de Boba tem uma história por trás. Fett é na verdade uma variação da palavra mandaloriana Vet, que significa fazendeiro, o que faria com que o caçador de recompensas mais temido da galáxia se chamasse Bob o Fazendeiro. O clã Fett é uma das famílias mandalorianas mais antigas e com uma história rica e cheia de tradição. Dentro de sua linhagem estavam pessoas de todas as classes sociais, desde simples fazendeiros até poderosos líderes de guerra. O nome dos Fett se tornou conhecido por produzir guerreiros habilidosos que travavam batalhas épicas contra os Jedi. Jeremy Bulloch não conseguia ver nada com capacete. Ao longo desses 41 anos em que o personagem existe, muitos atores foram responsáveis por dar vida a Boba Fett. Porém, o ator mais associado com o caçador de recompensas é Jeremy Bulloch, que vestiu a armadura nos filmes da trilogia clássica. Apesar dessa grande honra, a tarefa de encarnar o personagem não era fácil. De acordo com Bulloch, o simples fato de vestir o traje já era um desafio em tanto. Em uma entrevista para Trylist, ele fala que era difícil até de andar e falar. O ator disse que o visor do capacete embaçava constantemente devido à sua respiração. Por isso, ele foi forçado a memorizar e contar seus passos para conseguir se locomover em cena. Tudo isso enquanto ele ainda tinha que parecer o mais descolado possível. Ele também se lembra do tempo durante as filmagens de Império Contra-Ataca, onde ele acidentalmente pisou na capa de Darth Vader e errou as poucas falas que tinha. E agora, toda vez que eu reassistir o filme, eu vou ficar reparando nisso e imaginando o pobre Jeremy sem enxergar nada e contando os passos. Boba Fett treinou a filha de Han Solo contra seu irmão gêmeo. No Legends de Star Wars, temos muitas coisas que aconteceram diferente do cânone, entre elas a família de Han Solo e Leia Organa. Ao invés de terem apenas um filho, Ben Solo, eles acabaram originando um casal de gêmeos, chamados Jaina e Jacen, e posteriormente tiveram Anakin Solo também. Um dia, Jaina teve que pedir ajuda ao ex-inimigo de seu pai, Boba Fett. Tudo porque seu irmão Jacen lentamente começava a se voltar para o lado sombrio. Ele assumiu o controle da Aliança Galáctica, matou sua tia Mara Jade e acolheu seu próprio aprendiz, tornando-se Darth Caedus. Jaina percebeu que tinha que deter seu irmão e recorreu a Boba Fett para ajudá-la. Fett concorda e a treina para lutar contra Caedus. Eventualmente, os dois irmãos se encontram e têm um duelo épico de sabre de luz. Jaina consegue triunfar e restaura a ordem para a galáxia em uma vitória profundamente emocionante. Nesse caso em específico, as habilidades de Boba Fett em matar Jedi foram usadas para o bem da galáxia. Boba Fett quase foi irmão de Anakin. De acordo com a editora e ex-mulher de George Lucas, Marcia Lucas, em uma passagem do livro Skywalking: The Life and Films of George Lucas, ela diz que o cineasta considerou revelar nos filmes da trilogia prequel que Darth Vader e Boba Fett eram na verdade irmãos. Essa reviravolta esteve presente em diversas versões dos roteiros que George escreveu na época. Sua ideia sempre foi contar a história de uma família no meio de um grande épico espacial, sobre como os Skywalkers se despedaçaram e depois se reergueram. E seria aí que Boba Fett se encaixaria, como mais uma peça nesse quebra-cabeças gigante. Apesar disso, George também tinha uma ideia muito específica sobre o tom que ele queria para sua história. Sendo assim, por mais grandiosa e épica que a história tenha se tornado, ainda havia algumas coisas que poderiam ser interpretadas como muito convenientes. E o parentesco entre Vader e Fett com certeza entraria nessa categoria. Por isso, essa revelação nunca viu a luz do dia.
O verdadeiro nome de Boba Fett era Jester Marreel. Em 1996, o livro The Last One Standing: Tales of Boba Fett teve como objetivo dar ao caçador de recompensas uma história de origem. Nele haviam muitas revelações sobre a infância de Fett, seu exílio e sua rivalidade com Han Solo, mas um dos pontos mais interessantes era o fato de afirmar que o nome de Boba Fett era, na verdade, Jester Marreel, ou pelo menos esse era o nome que Boba se identificava durante uma passagem do livro. Apesar da obra não se concentrar muito nesse aspecto, várias outras publicações após The Last One Standing reforçavam essa informação. Com a estreia de Ataque dos Clones, essa história de origem foi praticamente ignorada. Boba revelou ser um clone inalterado de Jango Fett, que o criou como um filho, e Jester Marreel foi posteriormente convertido em uma figura paterna e um mentor de Jango, no livro Jango Fett Open Seasons. Marreel morre depois de ser traído por Montrose, um guerreiro mandaloriano ressentido com a relação paternal de Marreel e Jango. Posteriormente, Boba Fett se tornaria um Journeyman Protector, uma espécie de policial espacial, e durante esse período ele usaria o pseudônimo de Jester Marreel como uma homenagem ao ex-mentor do seu pai. Boba Fett mataria Mace Windu em A Vingança do Sith. Outro caminho que Lucas considerou, mas não tomou nas prequels, foi de Boba Fett ter um papel importante em A Vingança do Sith, embora tenha sido eventualmente descartado devido ao escopo do filme, que já era gigantesco e ambicioso bastante. Existe uma arte conceitual dessa ideia. Fett estaria em busca de vingança, tentando rastrear Mace Windu e acabar com o homem que matou seu pai. A arte mostra Fett usando sua armadura clássica e um esquadrão de soldados clones cercando os Jedi, o que nos leva a crer que isso se passaria durante a Ordem 66. Para Boba, alcançar seu sonho de vingança teria sido um final melhor para Windu, garantindo que o caçador de recompensas ganhasse a reputação que ele tinha na trilogia clássica, ao derrotar um dos mestres mais ferozes dos Jedi. Além disso, deixar o destino de Windu cara a cara com a criança que ele involuntariamente deixou órfão teria sido uma metáfora mais forte para o dano que os Jedi causaram ao perder o contato com a Força e com os mundos ao seu redor, e como isso acabou os derrubando. Porém, na versão final, a morte de Windu pelas mãos de Palpatine representou o momento chave para a transformação de Anakin Skywalker em Darth Vader. Boba Fett já lutou contra Darth Vader 2 vezes. Seguindo a tradição de histórias em quadrinho, onde heróis muito conhecidos frequentemente se enfrentam, como por exemplo Batman vs Superman, foi a vez de Star Wars colocar essa fórmula em prática. E quem melhor do que 2 dos personagens mais populares e icônicos da franquia saindo na mão? Isso aconteceu na história Star Wars Tales número 11. Nesse conto, Tarkin contrata Boba Fett para capturar Han Solo. Vader discorda da decisão e Tarkin oferece a ele a chance de provar sua superioridade, completando a missão sozinho. Tanto Vader quanto Fett conseguem rastrear Han Solo até a cantina de Mos Eisley, e então lutam pela recompensa. Como se isso já não fosse doido bastante, Boba Fett revela que tem um sabre de luz próprio, e os dois começam a duelar. Obviamente, Vader consegue desarmá-lo e foge com Han Solo. Já no segundo embate entre os dois, aconteceu na HQ Boba Fett, Inimigo do Império número 4, onde a dupla entra em conflito novamente por causa de um baú que continha a cabeça viva de Celestrine, uma adivinha com habilidades de prever o futuro. Fett havia sido contratado para devolver a cabeça a Vader, mas ele não fez isso, obrigando Vader a confrontá-lo. Boba dispara alguns tiros de blaster, mas eles são facilmente defendidos. A luta então chega ao seu auge quando Vader aparentemente engana Fett para que ele caia de um penhasco. Vader avança sobre Fett, mas é atingido por um tiro de blaster no rosto. Fett joga o baú perto da borda do penhasco e Vader abandona a batalha para recuperá-lo, deixando Boba Fett escapar como vencedor da luta. Então, já que assim, a gente pode dizer que os dois estão empatados. Mark Hamill queria que Boba Fett fosse a mãe de Luke. Essa é com certeza a curiosidade mais maluca aqui da lista. Desde sua primeira aparição, Boba Fett se tornou alvo de incontáveis teorias por parte dos fãs. Uma das teses mais obscuras e criativas era que por trás do capacete de Boba estaria o rosto da mãe de Luke Skywalker. Lembrando que nessa época as prequels ainda não tinham sido escritas por George Lucas, e
o próprio Mark Hamill confirmou que sugeriu essa reviravolta para George, que pode ter sido originada pela teoria de um fã. O ator estava tentando pensar em algo que pudesse superar a revelação de que Darth Vader era o pai de Luke. Ele não tinha ideia na época que Lucas estava se preparando para adicionar Leia Organa à família Skywalker em O Retorno de Jedi. Já pensou se isso acontece? Boba Fett tira o capacete e fala: "Não, eu sou sua mãe." Mas antes de continuar, como eu já comentei nos vídeos passados, o mês temático do Boba Fett aqui no canal é um oferecimento da Game Games. Eles têm uma linha completa de Funkos e muitos já estão com desconto. Como esse Funko do Luke sendo treinado pelo Yoda com 44% de desconto, esse do Vader na câmara de meditação com 12% de desconto e esse de uma arte conceitual do C3PO com 20% de desconto. E além disso, temos um cupom de 10% para você economizar no seu pedido. O cupom é canal10mando. Então corre lá pro site deles e aumente ainda mais a sua coleção. Tô deixando o link deles aqui na descrição do vídeo. Mas voltando, Boba Fett teve mulher e filhos. Boba nunca passou a impressão de que gostaria de ter uma família, mas na HQ Outbid But Never Outgunned, vemos que ele conheceu uma caçadora de recompensas chamada Cintas Vel. Ela e Boba se conheceram durante uma missão em que ambos estavam atrás de um objeto misterioso. Cintas consegue ter a posse da recompensa, mas antes que pudesse abri-la, é impedida por Fett, que alega tê-la salvado, já que sem o escaneamento de retina do antigo dono, o objeto teria explodido em suas mãos. Boba então faz o procedimento de identificação e o objeto revela uma imagem de Fett e Cintas segurando uma criança, sugerindo uma história muito mais profunda entre os dois. Isso foi posteriormente expandido, já que os dois acabaram se casando e tendo uma filha juntos. Boba largou a vida de caçador de recompensas e se tornou um Journeyman Patrol. No entanto, seu superior abusou de sua mulher, fazendo com que Boba o matasse, fosse preso e posteriormente exilado em Concord Dawn. Enquanto isso, sua filha, Ailyn, cresceria e assumiria os negócios da família na esperança de um dia reencontrar seu pai e vingar sua mãe. Boba Fett seria o vilão principal de Retorno de Jedi. Por fim, temos uma curiosidade que teria sido muito interessante. Desde o princípio, George Lucas sempre pensou em contar sua história ao longo de 3 trilogias. Depois de Império Contra-Ataca, o plano original era ter Boba Fett como vilão principal do terceiro filme, guardando o confronto final entre Luke e Vader para a trilogia seguinte. E se formos olhar para trás, isso faria sentido. Explicaria melhor por que Boba levou Han Solo congelado no final do filme e também justificaria a aparição do personagem no especial de Natal. Eles claramente estavam planejando coisas maiores para o personagem, o que torna sua morte repentina no começo de Retorno de Jedi ainda mais abrupta. De acordo com Craig Miller, o primeiro diretor de relações com os fãs da Lucasfilm, George Lucas mudou de ideia após ter decidido que não iria mais fazer uma segunda trilogia após o episódio 6. Miller contou que George pegou toda a trama que estava planejando para a nova trilogia e espremeu tudo em um filme só, que seria o Retorno de Jedi que vimos no cinema. O que é uma pena, já que não conseguimos ver Boba Fett em todo o seu auge na telona. Mas graças à série The Book of Boba Fett, teremos 7 episódios para ver nosso caçador de recompensas favorito quebrando tudo e com certeza fazendo jus à sua fama. Se você curtiu conhecer mais curiosidades sobre o Boba Fett, então deixa seu like aqui no vídeo e se quiser ver mais conteúdos de Star Wars, espera que vão aparecer algumas sugestões aqui na tela. Como sempre, muito obrigado e até a próxima. This is the way.